Você por quê? Vai sair hoje? Mas o ato não faz. Eu acho que é na próxima unidade. O marido vai pra TV também. Pô, então a gente não sabe qual é Você vai levar ela pra fora? Não, na verdade, a Andressa tá lá. Vamos ver sem querer. Aí a Andressa não pode ir pra casa sozinha. Aí tá todo mundo trabalhada já hoje na pensão. Nós crianças. Olha meu nome na lista. Vai pra onde você precisa como de nome? Bora, gente, serviço, questão de 6. Bora. 6, porque nós fizemos até a 5 da aula passada, não foi, doutor Sandro? Coordenador do curso, Sandro. O curso vai à falência. Eu tenho 3 semanas pra mim. Não, você fez alguma coisa que tá Não diferente. fiz nada, tá sujo. É isso aí. Ficou mais bonito. Fica mais bonito. Você pode ser mais bonito assim. Tá ainda muito Mas bem. você vai assim, o cabelo vai todo assim, ó. Agora não lavo mais. Tá lindo. O pessoal vai virar porta, é uma questão de estilo, entendeu? Mas o dela não fica ressecado, tá mais brilhoso até. Não, o meu ficou oleoso, fica igual aquele cabelo de... Ainda lá, tem que fazer igual a Del, que não lava o cabelo. Um colega minha, Usa aquele spray, deixa toda vez que eu vejo uma pessoa com cara suja, esse cabelo 2 sujo, meses só sem tomar, assim, lavar o cara, cabelo. não pode falar uma pessoa que pega a mão. Tá com a cara do marido de fulano. Não tem Só lavava no salão. Tava 15 dias pra tirar as cores. Ontem quando eu falei, Tá gravando Olha, já? gente, quem tomou 2 goles... 2 goles nada, então eu quero beber hoje. Quem tomou 2 daqueles homens da terra que estavam numa almadia, mancebos e de bons corpos. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas. E na praia andavam muitos com seus arcos e setas, mas não os aproveitou. Logo, já de noite, levou-os a capitânia, onde foram recebidos com muito prazer e festa. E aí nós temos 2 pronomes que estão sublinhados na questão. Primeiro eu tenho, não os aproveitou. E depois eu tenho, levou-os. Certo? Bom, eu acho que isso... O que foi? Vocês estão sanfona? Eu vou fazer uma prova para vocês. Só acabar essa questão, eu faço uma prova para vocês. Eu não peguei o material em casa. viu? Não se organizou. Não se Eu saí do trabalho e organiza, vim pra tá? cá, eu peguei o material. Esse pessoal desorganizado, né, Natália? Que absurdo. Aí o que acontece? Se eu tenho, filho, um ois aqui, eu já estou desconfiada qual é a função sintática. Não estou, não? Qual é normalmente a função sintática do pronome oblíquo os? Objeto direto. O os artigo, que é adjunto adnominal, dona Dana. Esse os, ó, não os aproveitou, é aquele os que em uma linguagem informal nós diríamos não aproveitou eles, não é isso que a gente diria, não é esse? Então, esse eles da linguagem informal, na linguagem formal, ele não deve ser usado na casa de objeto. Então, quando a gente diz, eu encontrei eles no mercado, a gente diz isso, diz. É normal na linguagem informal? É. Mas aí, se eu for trazer esse mesmo enunciado para a linguagem formal, eu vou dizer que eu os encontrei no mercado, eu não encontrei eles no mercado. Esse os, que é equivalente ao nosso eles, o o, que é equivalente ao ele, isso é pronome, isso não é artigo. Certo? Artigo de fato funciona como adjunto adnominal. Mas aqui ele não acompanha substantivo. Veja que esse os se relaciona com o verbo. Quem aproveita, aproveita alguma coisa. Quem leva, leva alguém ou alguma coisa. Eu estou diante de 2 verbos transitivos
Então, quem são os objetos diretos desses verbos? Os pronomes aqui, ó. Objeto direto. Tem a ver também com esse não como atrativo? Não, o não só me obriga a colocar o os ou qualquer pronome que viesse ali antes do verbo, certo? Se eu não tivesse o não, eu poderia, no lugar de dizer os aproveitou, dizer aproveitou-os. Poderia fazer isso, certo? Agora, como eu tenho não, qualquer pronome que venha junto do verbo deve ficar na frente do verbo, em situação de próclise. O que é próclise? É a colocação do pronome antes do verbo. Porque, nesse caso, o não é uma palavra que a gente chama de palavra atrativa. Tudo bem? Certo, crianças? Eu vou ali fazer 2 cópias para os atrasados, retardatários que não fazem. Toma um café enquanto isso, mas é rápido. Por favor. Curioso. Uma almadia. Você sabe o que é almadia? Mineiro que não sabe, o segundo aqui o Google é embarcação. Que curioso, vou ter que fazer. Marinheiro, faz marinheiro. Se faz mais marinheiro, né? Ano passado eu perdi uma questão que pede isso aí, né? Eu botei no Google porque achei que foi curioso, eu vou ter que ir embarcação. Não sabia o que era Comprida seixo. e Seixo. Sente o quê? Aqueles cascalhos de fundo de rio. Eu perdi uma questão na prova dessa aí. Não sabia. Seixo, aquelas pedrinhas brancas. Aquelas pedrinhas brancas que você coloca para enfeitar o jardim. Seixo. Seixo. É cascalho de fundo de rio. X Mas é linguagem náutica no... Não, pô. Não? É coletivo de pedrinhas? É. Das pedrinhas. É aquelas pedrinhas. Seixo. branca, aquela branca. É, dessas tipo decorativas. Sim, mas elas É são, parecida. são feitas. Não, é pedra. É, É o nome, só que o Não nome tem umas é pedrinhas brancas Seixo. assim que você vê assim, feito no sim, jardim? porque a gente só compra. A gente O nome só daquilo é compra. Seixo. O nome daquilo não, o nome de um monte daquilo é Um monte Seixo. daquilo é seixo. E uma cesta. Mas é pedra. Sexto. Seixo. X. O X. Seixo. Seixo de pedra, entendi. Pô, se cair é pra você agora, cara. Mas o processo eles Eu esquecem. fiquei me remoendo isso aí durante uns 3 meses. Eu falei, cara, me consumiu. Eu falei, cara, não é possível, não. Ah, mas eu também tinha como saber. Coisa que a gente Tem coisa. Eu faço uma coisa muito específica. Não, mas é um exemplo por causa de cultura. Um colega meu que morava em Manaus matou essa questão por quê? Porque uma vez, ele fazendo obra na casa dele, ele foi, pô, numa Brita. Ah, eu quero comprar pedra. Aí o cara, pedra? É, brita. Não, seixo. Tem aqui. Lá, o pessoal acha que era seixo. Eu matei uma questão uma vez que eu usava a palavra torquímetro, ninguém sabia o que era. Isso que era torquímetro, de torque, né? Aham. Eu sei que era relação com o motor e mexer o motor de carro, mas assim, uma ferramenta de torque. Não esqueço disso. Ninguém sabia, eu acompanhando que era torquímetro na época, eu já, desde moleque, gostava de motor, aí sabia o que era. Tem essas vantagens. Todo ano tem uma questãozinha. Todo ano cai uma dessa. Mas é fácil bateria, no canal você É igual figura de linguagem. Agora a gente faz todo ano cai uma questão de figura de linguagem. todo ano cai crase. Não, mas não é isso. Crase é frase, assim. Todo ano. Toda prova é Ano passado caiu. Aí eu sabia crase. Gravei todos os modelos de crase eu gravei. Só não gravei quando ela não era obrigatória, né? Era facultativa. Aí que era uma questão. 2019, gente, o FMG, O bora! uso de crase era facultativo. Aí eu Nos termos destacados nas alternativas, o único que não exerce a função de sujeito é. Para descobrir se o negócio é sujeito ou não é sujeito, a primeira coisa que eu procuro é o que, Fabiana? O verbo. Então vamos lá.
Obesidade, cigarro e causas ambientais também podem causar alterações na tireoide e, com isso, provocar o tratamento por meio de reposição hormonal. Qual é o primeiro verbo aí? Podem. É podem ou é uma locução, Sandra? É uma locução, podem Causar. E qual é o sujeito de podem causar, gente? Obesidade, cigarro, causar. Isso é um sujeito composto, no plural, por isso meu verbo está no plural, né? Então, é o sujeito. Eu quero que não é sujeito. Normalmente ricos em iodo, peixes de águas salgadas, mariscos e algas são uma ótima fonte para obter o nutriente que garante o bom funcionamento da tireoide. Bom, qual é o verbo? E qual é o sujeito? Peixe de água salgada, marisco e algas. Então, o que está destacado é sujeito, Natália? Sim. A tireoide, glândula endócrina situada próxima à garganta, é responsável pela produção de hormônios fundamentais para o funcionamento de todas as células do nosso corpo. Júlia, qual é o verbo aí? E qual é o sujeito, Júlia? A tireoide. E o que está marcado? Situada próxima. E isso então não é o sujeito? E como é que eu classifico isso? Aposto explicativo. Esse elemento está entre vírgulas explicando o que é a tireoide, certo? Então, nesse caso, o elemento que está destacado não é o sujeito, é um aposto, certo? Sem iodo, além de ter a fabricação de hormônios afetada, a pessoa pode desenvolver bócio endêmico, doença erradicada no Brasil e que deixa o volume da tireoide bastante aumentado. Bom, qual é o verbo? Pode. E qual é o sujeito? A pessoa. A pessoa. O elemento marcado é o sujeito? É, de tal modo que a questão que eu deveria marcar, cujo termo destacado não é sujeito, é a letra C. Aí a questão 8 é a única questão que não faz parte desse banco aí de questões de 2018 e 2019. Porque a seleção que eu fiz aí foi só de questões de 2018 e 2019. Mas essa é uma questão mais antiga, tá? Mas eu deixei aí porque eu acho que ela é boa para exercitar. Tá? E não que ela não cai, só cai de outro jeito. Essa aí coloca tudo que é pra gente aprender de pronome em uma questão só. Tudo que é de pronome oblíquo, na verdade, né? Então a gente tem aí que completar as lacunas com o ou lhe. Qual é o meu critério para escolher se eu uso o ou lhe? Lhe se for objeto indireto e o se for objeto direto. Então lá vou eu. Primeira sentença aqui. Não, blá, 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 convidei, que essa caneta tá ruim, cadê a caneta boa, tá usando, aí, som, tudo bom, caneta? Cadê o patrocinador? Convidei, Chegar, é isso? chegar. É. Para a festa. Qual é o verbo, gente? Convidei. E o sujeito, gente? Eu. Eu. Então deixa eu escrever aqui, eu. Como é que a gente classifica esse sujeito mesmo, Karina? Oculto, ótimo. Bom, e qual é o verbo? Convidei. E esse verbo eu classifico como mesmo? Então, por quê? Essa ampliação aí. Com força. Verbo. Transitivo. Direto. Por quê? Porque a pergunta que eu faço é: eu convidei quem? Tem gente com dúvida? Eu convido quem ou a quem? Tem gente com essa dúvida aqui? Não, ninguém tem essa dúvida. Ninguém foi. Eu convido alguém ou eu convido a alguém? Ninguém tem essa dúvida? Se tivesse. Se tivesse, você colocaria o você. Você diz eu convidei você ou eu convidei a você?
você. É sinal de que esse verbo não pede esse a. Em algumas situações, acontecerá objeto direto preposicionado com esse verbo. Nós já vimos isso, não é? Então, quando você escreve lá um convite, convido a todos para a inauguração, muito comum, nesse tipo de convite. Então, veja, tem um a e o verbo eu convidei. Por que tem esse a? Porque isso é um objeto direto preposicionado. Acontece frequentemente quando você tem um objeto como todos, como Deus, como mim, como quem. São elementos que frequentemente vão exigir essa preposição antes. Isso não significa que o verbo seja transitivo e indireto. O verbo é transitivo direto. Então, quem vai entrar aqui é um objeto Direto. Então, vai ser o ou vai ser ele? O. Não o convidei. Certo? Tudo bem, Fabiana? Então, primeiro tem que ser o. Já vou jogar fora a letra A e a letra E, né, gente? Eu, blá, 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 visitarei. Visitarei na semana que vem. Verbo, gente. Visitarei. Sujeito. E quem visita, visita alguém. Visita quem? Visita até o quê? Não é? O verbo é também transitivo. Direto. Então, quem vai entrar aqui é um objeto? Direto. O ou lhe? O. Tá entendendo, Fabiano? Próximo. Só. Ótimo. Verbo. Sujeito. Eu. Oculto, né? Quem leva, leva alguém. Leva alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Aqui é outro objeto direto. Patrícia, é isso mesmo? É isso mesmo. Outro o, certo? E finalmente fui eu quem... Não fui eu, na verdade, né? Não fui eu quem... Blá, blá, blá. Viu assim. Ali eu tenho fui e tem aqui o viu. Eu vou prestar atenção em qual? Fui ou viu? Viu. Quem é o sujeito do viu? Eu viu? Não, eu quem? Você quem que viu? Ele quem? Cadê o grilo? Não fui eu quem viu ele. Se eu dissesse João Quem? viu Sandro, Quem? qual foi o sujeito? João. E se eu perguntar quem viu Sandro, quem é o sujeito? Quem? Gente, é impressionante. Todas as vezes que esse pronome quem aparece na casa do sujeito, há um desconforto quando se tem que classificar esse sujeito. Não é? Então eu digo, quem sabe faz ao vivo. Não tem essa história? Qual é o sujeito de sabe? É quem. Certo? É um pronome substantivo que ocupa a casa do sujeito. Por isso que o verbo está na terceira pessoa. Porque o pronome quem coloca o verbo na terceira pessoa sempre. Não é? Então, um monte de gente está chegando. Aí você pergunta, quem chegou? Você pergunta quem chegaram? Não, por quê? Porque você usa o pronome quem, que é um pronome de terceira pessoa do singular, certo? Então, o sujeito aqui é esse quem. E qual é a predicação desse verbo? Ver, alguém, verbo transitivo. Então é quem lhe viu, né?
transitivo direto, o objeto aqui é? Então pode ser lhe? Quem? O. Tudo bem? Eu fiquei até com medo. Muito bem, pode fazer assim? Pode. Olha só, como é que Karina, que já tá toda cheia de graça, já fez, né? Substitui, a gente já fez isso, né? Ó. O, a, os e as funcionam como objetos e eu consigo sempre colocar no lugar deles um e lhes como objetos indiretos. E eu consigo colocar no lugar deles um a você. Então veja, eu convido você ou a você? Então é o. Eu visitarei você ou a você? Então é o. Não fui eu quem viu você ou quem viu a você? Outro o. E eu só levarei você ou só levarei a você? Então é outro o. Entendeu? Agora, se eu entregarei os livros, eu vou usar eu lhe entregarei os livros ou eu o entregarei os livros? Eu entregarei os livros você ou a você? A você. Ah, então eu lhe entregarei os livros. Entenderam isso? Certo? Eu o agradeci ou eu lhe agradeci? Eu agradeci você ou eu agradeci a você? Então eu lhe agradeci o presente. Entendeu? Essa dica que eu dei pra você? Eu sou uma pessoa boa, não fico repetindo dica. Não. Mas tem que usar também. Quem anotou a nota. Aí tem gente que vai ter a cara de pau e diz assim: você nunca fala isso. Lá no início, lá na primeira aula. Eu dei. Não foi agora. Não lembro Vamos lá, gente. Eu dizer, ó. Eu tenho tudo, tem folha até que não precisava ter. Aquela medida de casa. Aí eu lembro, tem tempo. Até agora não. Na aula retrasada, né? Mas Foi quando começou a citar. Cadê? Podemos, gente? O Papa Francisco demonstra a todo tempo seu amor aos mais pobres. Vou escrever aqui. Tem umas coisas para ter mais. Não pode ter sido. Será que você anotou? Não, estou passando. É sintaxe. Ai. Vamos lá, gente. Eu quero saber a função sintática de aos mais pobres. Qual é o verbo? Demonstra. E quem é o sujeito? Papa Francisco. Papa Francisco. E como é que eu classifico esse verbo aqui? Bom, como é que eu classifico esse sujeito primeiro? Simples. Sujeito simples, ótimo. Sujeito simples. Transitivo direto e direto. Menina, tem que fazer uma separação aí, que eu já separei, mas eu vi que bagunçou. Quem demonstra, demonstra. O que? Alguém. Vamos lá. Nessa Eu concordo que essa é uma frase em que a gente tem que ter muita atenção. Porque o verbo demonstrar pode ser transitivo direto e indireto? Pode. Pode. Então, se eu disser assim, eu demonstrei a fórmula a Paloma.
Eu demonstrei alguma coisa e eu demonstrei a alguém. Nessa sentença, será que acontece a mesma coisa? Precisamos de atenção. Bom, o Papa Francisco demonstrou o quê? Todo o seu amor. Todo o seu amor. E ele demonstrou aos pobres ou era amor aos pobres? Veja, ele demonstrou para o mundo inteiro. Quando eu digo que o Papa Francisco demonstra seu amor aos pobres, ele não está ali mostrando o amor dele, eu tenho um amor aqui, ó, e estou mostrando para o pobre. Não. O amor é que é aos pobres, não é a demonstração que é aos pobres. Ele demonstra a todo mundo. Aqui, aos mais pobres, não completa o verbo, diferente da fórmula. Ó. Se eu dissesse, eu demonstrei a fórmula a você. Veja, esse a você aqui é fórmula a você ou eu demonstrei a você? Demonstrei a você. Então aqui eu estou diante de um verbo transitivo, direto e indireto. Estão acompanhando? Aqui, no entanto, não é que o Papa demonstre aos mais pobres. O Papa tem amor aos mais pobres. Portanto, essa expressão aqui, ela não está completando o verbo. Nessa sentença, esse verbo é transitivo direto, porque o Papa Francisco demonstra o quê? Amor. E esse amor é a quem? É aos pobres. Então, aqui eu estou diante de um objeto e aqui eu estou diante de um complemento nominal ou de um adjunto adnominal. Por quê? Porque os pobres amam ou os pobres são amados? Passivo ou ativo? Então, se é passivo, é complemento. Entenderam a diferença? Hã? Mas eu acho, sinceramente, que essa é aquela questão, assim, em que a chance do candidato classificar o aos pobres como um objeto indireto é enorme. A questão, e eu acho que tem essa opção de objeto indireto. Não é? Ela tem essa opção. Então, assim, é realmente uma diferença que só vai ser resolvida no plano da interpretação. Para você perceber que aos pobres ali, né, os pobres não são as pessoas que estão recebendo essa demonstração, são as pessoas que estão sendo amadas. Então, mas esse é um problema de interpretação? Essa é uma questão sintática. Você diz para mim que eu posso interpretar diferente de você. Não. Ali, naquele caso ali, você tem uma questão sintática, que é a percepção. Se aquela expressão, ela funciona como complemento de um verbo, objeto indireto. Ou como complemento de um nome, complemento nominal. Só que eu preciso perceber como que esse vínculo se estabelece dentro da sentença. Não é uma questão de interpretação subjetiva, né? Aqui eu tenho um amor que é aos pobres, nitidamente, diferente do que eu tenho aqui. Veja que eu estou diante de um mesmo verbo, certo? Agora, a questão é, nesse caso aqui, o a você, ele se relaciona ao demonstrei. Eu não mudaria o sentido dessa frase se eu dissesse, eu demonstrei a você a fórmula. Mudaria o sentido? Não. E se eu dissesse que o Papa Francisco demonstra aos mais pobres todo o seu amor? Muda. Aí o que ele tem? Ele tem um amor, que pode ser um amor a Deus, pode ser um amor a qualquer pessoa, e ele demonstra esse amor aos mais pobres. A amplitude do amor que é julgada nesse contexto. O amor, nesse caso, quando eu tiro isso daqui, coloco isso aqui perto do verbo, o amor não é mais aos mais pobres, é o amor amplo, certo? E quem está recebendo a demonstração desse amor, quem está vendo esse amor são os mais pobres. O que acontece aqui não é isso. O que acontece aqui é, você tem
uma demonstração genérica. Não é o amor que é genérico. É a demonstração que é genérica. E o amor? O amor é direcionado. O amor aqui dele é por todo mundo? Não, o amor dele é aos mais pobres. Entenderam a diferença? Esse é um pouco complicado. Hã? Esse é um pouco complicado. Não é porque ninguém vai estar vendo da Essa palavra. aí é a questão do cara da banca, é pro cara mesmo. Então, mas aí você tem essa interpretação porque você botou É que o muito Papa complicado. demonstra o seu amor ao mais pobre. Mas se eu colocasse ali, a mãe demonstra todo o seu amor aos filhos. E aí? Normalmente, nessa frase, a nossa tendência, a gente sempre tem que pensar, o Sandro, que essa questão foi tirada de um texto. Né? Normalmente as provas, elas são feitas a partir de textos. Mesmo aquelas provas mais gramatiqueiras, que a gente diz, né? Que são provas que têm questões praticamente todas de gramática, elas têm texto. Então a gente tem que ancorar essa interpretação no texto, nessa leitura. Mas se você me diz que a mãe demonstra seu amor aos filhos, eu tendo a achar que o amor é aos filhos. Tá escrito aquilo ali. Né? E que ela demonstra o amor aos filhos para todas as pessoas que quiserem ver. Mas específico aos filhos. O amor é que é aos filhos, e não a demonstração aos filhos. Por que é mais fácil substituir o Laus aí pelos mais Já pobres? entendi. Fica. Não é a mesma coisa? Fica. Agora, pelos mais pobres, relaciona isso aqui a quem? Não, Ao amor. E se fosse para os mais pobres? Relacionaria a demonstra. Ah, sim. Tudo depende da relação. Se for um verbo, é um objeto. Tudo depende da relação. Se ele completa o verbo, igual esse aqui, ó. Eu diria, eu demonstrei a fórmula por ela, por você ou para você? Para você. Para você. E aqui, ele demonstra o amor pelos pobres ou para os pobres? Para. Não, Pelos pobres. Viu? Ele não demonstra para os pobres, Sandro. Olha só, Sandro, você demonstra para os pobres quando os pobres estão assistindo. Tenho certeza que tem um monte lá. Mas a demonstração não é só para os pobres. É para pobres, para ricos, para imprensa, É como se fosse para uma qualquer pessoa. Ele demonstra todos os dias um amor genérico, um amor por todo mundo? Não, um amor por um nicho específico. E se a gente entender, né, que o Papa Francisco tem essa questão relacionada a uma preocupação com os mais pobres, historicamente aí marcada na trajetória dele, isso fica mais nítido ainda. Quer dizer, o amor do Papa Francisco é o amor por todo mundo? Deve ser, mas ele tem um amor específico, direcionado pelos mais pobres. Tá. E a demonstração desse amor, ele faz só para os pobres ou ele faz para todo mundo? Qualquer pessoa, hoje, pode presenciar o Papa Francisco fazendo demonstrações de amor pelos pobres. Sintaticamente. Eu posso analisar a frase sintaticamente esquecendo a interpretação? Nunca. Nesse caso aí, Nenhuma análise sintática vai prescindir da interpretação. então o que é que me testifica sintaticamente que A aos mais posição. pobres é complemento nominal? A posição e o fato de você ter ali um substantivo abstrato que pede complemento, que é amor. Se eu tivesse ali um substantivo concreto, Não, mas se eu O apagar Papa aos mais pobres, não Sim. faz diferença. assim como se você tirar ali o a você, não faz diferença. Sim. Né? Porque eu posso ter um verbo que é transitivo direto e indireto ou Isso. transitivo direto. Sim. Isso não vai fazer diferença. Certo? O que vai fazer a diferença? Se eu tirar aqui o a você, quem que ficou sem o complemento? A fórmula ou o verbo? O verbo. Né? Agora, se eu tirar aqui, ele demonstrou todo o seu amor. Você pergunta por uma questão de interpretação lógica. Amor a quem? Né? A palavra amor é um daqueles substantivos abstratos que carecem de um complemento, de um alvo, certo? É igual a cuidado, né? Ele demonstrou todo o seu cuidado pela esposa, né? Cuidado com quem? Cuidado por quem? Não é assim que a gente imagina? Então, essa presença desse elemento aqui é uma presença muito significativa para a classificação disso aqui como um complemento nominal.
Entendeu? E eu também percebo, mas acho que essa é uma questão que a gente, né, que é interpretativa mesmo, né? Se eu disser demonstrou aos pobres o amor, eu estou dizendo uma coisa, e demonstrou o amor aos pobres, eu estou dizendo outra. Vocês não conseguem? Com um pouquinho de boa vontade, não conseguem perceber isso? Bom, eu observo. Tem que estar mais amplo do que o outro. Quando troca. Quando eu digo que eu demonstrei aos pobres meu amor, é meu amor de maneira geral. Sim. Não cheguei nesse nível de transcendência ainda não. Não é transcendência, Assim, ele pode demonstrar todo o seu amor aos mais pobres a alguém. Pode, né? pode. Tem uma deles aqui, ó. Ele demonstrou a mídia todo o seu amor aos meus pobres. Eu não posso fazer isso aqui? Sim. Certo? Por quê? Porque quem está recebendo a demonstração aqui é a mídia. E quem está recebendo o amor aqui são os pobres. Mas assim fica mais fácil. Assim como? Mas Com a mídia aí. Ah, lógico. Óbvio que fica mais fácil. Óbvio que fica mais fácil. Mas dá pra gente perguntar se dá pra Você botar pegar uma frase na Mas coloca a depois mídia. dessa, Quando você vê qualquer frase, você bota a mídia no meio. Ó, vê se dá pra botar Mas alguém. depois dessa, você vai falar mais Bota a mídia lá. Mas pode ser se eu colocar alguma coisa ali do lado. Agora você vai olhar com essa maldade. Agora na outra não Vou cabe. pegar todas as frases, vou colocar você, a mídia. Se encaixar por agora é Vai, isso. agora vai. Vai testando. Começar a fazer uma relinha de... Vai estar até sonhando depois você. Sonhar com fala. Ai, bastante. Ui. Bom, então estamos em busca. Imagino que Sandro, querido, tenha marcado a letra D. Com certeza. Né? Com certeza, com certeza. Com todas as forças do universo. Nos dias atuais, os cristãos estão perto da verdade. Nos dias atuais, Qual é a letra? É o que é complemento nominal. Gente, dá licença, vou ter que sair um pouquinho mais cedo. houve algum problema? Não, eu vou pegar o finalzinho da formatura do namorado lá no IF. Ah, lá no IF? Eu tava lá ontem. Hoje tem a formatura Tá, lá. vai lá, dá os parabéns. Vai pegar bem o finalzinho mesmo. Vou correndo. Ontem acabou 8h40, mais ou menos. Mas hoje tem muita gente Ontem se acabou formando. da tarde? Hoje tem muita gente. Hoje Ainda são mais de bem. 70, vai acabar mais de 10 horas. Vai pegar, vai lá. Tá. Depois você pega a gravação, tá, Luciano? Tá bom, obrigada. Nos dias atuais, os cristãos estão perto da verdade. Qual é o verbo? Então, E quem é o Sandro, canqueiro? Qual é o sujeito? nos dias atuais, os cristãos. Os cristãos. Ah, bem. Tô lendo. Ah, bem. Os cristãos, sujeito. Esse verbo é de ligação, Júlia? Porque verbo estar, se ele está para ser ficar, é de ligação, né? Não. Por que não é? Porque esse perto aqui não são cristãos perto, estão perto, né? A pergunta que eu faço para ele é uma pergunta onde, não é isso? Isso é pergunta de verbo intransitivo. Tudo bem? Certo? Verbo intransitivo, Paloma, pede objeto? Não. Não, Anderson. Se você sabe que um verbo é intransitivo, não arrume objeto para esse verbo, porque ele não tem objeto. Certo? Então tá bom. Como é que eu classifico então isso aqui? Não é objeto, é o quê? Qual foi a pergunta, gente? Eu estou perguntando tudo. Perto da verdade. Onde? Né? Adjunto. Adverbial de quê? Lugar. Mas, Patrícia, eu não quero isso tudo. Eu quero só da verdade. Não é só da verdade? Quer dizer que dentro desse adjunto adverbial de lugar tem alguma outra classificação. Certo? Da verdade, se eu tirasse, pensa bem,
nos dias atuais os cristãos estão perto. Tá bom, Fabiana? Você vai perguntar o quê? Perto de quê? Não é? Perto é um clássico advérbio que pede complemento. Perto e longe, gente. Natália, se você continuar prestando atenção no mosquito, eu vou aí e vou te dar. Eu tô viajando aqui. Tá? Mas eu falo uma coisa. Aquela que quando tá estudando passa uma mosca mais de Perto da verdade, essa pergunta que eu faço é onde que eles estão? Perto da verdade. Problema, ô Fabiana. Fabiana está com dificuldade, gente, de entender que isso é de rebelde de lugar. De lugar. Por quê? Porque a gente tem que entender, isso acontece muito na nossa cultura, tá? As metáforas relacionadas a lugar. A gente, Fabiana, tem uma tendência para... isso é uma questão cognitiva, importante do nosso cérebro. A gente tem uma tendência a categorizar coisas abstratas em noções espaciais. Então, quando eu digo assim, tudo em cima, não digo isso? O que é tudo em cima? Tudo bem. É que tá tudo bem, né? A gente categoriza elementos. Eu cheguei a uma conclusão. Veja, quem chega a algum lugar. Eu coloco a conclusão em uma categoria de lugar. Certo? Por quê? Porque eu entendo que a conclusão é um espaço abstrato que eu estou alcançando. Quando eu digo que eu cheguei a Cabo Frio, eu tenho um espaço concreto. Quando eu digo que eu cheguei à conclusão, eu também tenho um espaço metafórico. Por quê? Porque esse é um espaço abstrato. Então, quando eu digo que os cristãos estão perto de Roma, está claro que eles estão, que isso é um lugar, não é? Perto da verdade também é um lugar. Só que é um lugar imaterial, é um lugar abstrato, não é? Muitas vezes a gente pergunta coisas assim: está fazendo isso por quê? Aonde você quer chegar com esse tipo de comportamento? É algum lugar que a pessoa vai pegar um ônibus, vai sair? Não, né? Quer dizer, quando você pergunta aonde você quer chegar com esse tipo de comportamento, o que você está construindo? Essa metáfora do lugar. Então, quando a gente tem ajudas verbais de lugar, você não tem ajudas verbais de lugar concreto apenas. Você tem ajudas verbais de lugares abstratos, que é o caso que acontece aqui. Tá? Então, em que lugar esses cristãos estão? Em um lugar próximo da verdade. Em um lugar físico? Não, mas é um espaço. Entendeu? A gente precisa muito dessas categorias, porque isso, o nosso raciocínio precisa concretizar isso, entendeu? Então a gente vai ter muitas situações, tanto que existem situações até que o tempo e o espaço se confundem, já perceberam isso? Né? Então, às vezes, as categorias de tempo e de espaço são categorias... então, quando eu estava... quando eu estava na infância. Quer dizer, a infância é um tempo e, ao mesmo tempo, um lugar. Né? Por quê? Porque ela se concretiza na nossa cabeça como um espaço, como um recorte localizável na nossa história. Entenderam isso? Então, por isso que é um advérbio de lugar. Agora, todos os advérbios pedem complemento? Não. Quem normalmente pede complemento nominal é substantivo abstrato. Não é? Substantivo abstrato que pede complemento? Acontece que adjetivos e advérbios também podem pedir complemento. Só anotar isso no caderno, não tá? Então, veja. Categoria que pede mesmo o complemento nominal é o substantivo abstrato. Mas alguns adjetivos podem pedir? Podem. Né? Então, quando eu digo que eu sou capaz de alguma coisa, capaz é um adjetivo que pede complemento, não é? Útil, isso é útil a nós. Útil é um adjetivo que pede complemento, não é? Favorável, contrário, não é? Se eu digo que eu sou favorável, você pergunta imediatamente a quê? E se eu disser que eu sou contrário, também você pergunta
aqui, não é? Quer dizer, são adjetivos que pedem complemento. E advérbios? Advérbios podem pedir. E quais são os advérbios que mais estão marcados nessa questão do complemento nominal? Perto e longe. Tá? Então, perto e longe são exemplos clássicos de advérbios que pedem complemento nominal. E pedem mesmo, né, gente? Porque se eu disser só mais perto, você necessariamente vai perguntar perto de quê, não é? Então, da verdade aqui é também um complemento nominal. Aqui tínhamos um complemento nominal de substantivo abstrato. Aqui temos um complemento nominal de advérbio. Ô, Patrícia, tudo isso é adjunto adverbial? Tudo é um adjunto adverbial. E o complemento nominal está dentro do adjunto adverbial. Porque onde que você está? Você está só perto? Não, você está perto da verdade. Entendeu? A voz segura do sacerdote ecoou nas alturas. Também é complemento nominal, não é não? O que não é substantivo abstrato? Mas não é o sacerdote que eu tenho que ver. É a palavra a quem ele se refere. Voz. A voz segura do sacerdote ecoou nas alturas. Voz é abstrato, gente? Não é abstrato. Voz é abstrato. Mas não dá pra pegar. Mas você ouve. Mas você não ouve. Por que o tato é um sentido mais importante do que a audição? Não é, gente? O cheiro é concreto, né? Tem cheiro que é concretíssimo. Minha voz, por exemplo. Minha voz chega a doer. Então ela é concreta, não tem jeito. Sério? Eu não grito nunca, porque eu tenho classe, elegância. Entendeu? Eu não grito nunca, eu sinto uma voz doce, calma, como a menina. Né? Suave. Ela tem que ver os lábios, os vídeos dela. Eu não vejo. Eu sou igual a Pedro Bial, não consigo ver. Então, como é que a gente poderia classificar do sacerdote? Ele se refere a um substantivo concreto. Portanto, isso pode ser complemento nominal? Só pode ser adjunto adnominal. Certo? Tudo bem? Bom, os soldados da Líbia foram recebidos pelo padre. Como é que classifica isso? Os soldados... ele tá um espetáculo hoje, gente. Foram recebidos. É soldados. Soldados. É porque as coisas têm problema de formatação, entendeu? É quando você vê um... Acho que foi porque eu tiro do... Bom, vamos lá, muito bem. Qual é aí a grande questão para resolver o que é esse termo? Foram recebidos. Como é que é o nome disso? Locução verbal de voz analítica ou sintética? Analítica, muito bem. O que eu tenho aqui? Verbo e aqui particípio. Verbo ser mais particípio, voz passiva analítica. Verbo foram. Tem agente da passiva obrigatoriamente? Não. Mas pode ter. Vamos lá. Sujeito. Esse sujeito praticou a ação de receber ou sofreu a ação? E quem foi que recebeu? O padre que recebeu, não foi isso? Então isso é um agente da passiva. Característica de agente da passiva? Preposição por, né? Porque pelo é a preposição por com o artigo o. Todo agente da passiva vai ter pelo, Sandro? Não. Vai ter pelo.
Não. É depilado. Às vezes ele pode ter depilado, né? Vai ganhar a gente, ou a gente, né? Não sei, às vezes é Beckham também. É Cristiano Ronaldo. Transexual. Vai chegar no Neymar. Eu não falei nada de Neymar, eu nem entrei nesse assunto. Nem entrei nesse assunto. A fé conduz toda e qualquer pessoa à esperança. Veja, Sandro, aqui eu tenho um nítido objeto indireto. Porque você conduz alguém a alguma coisa. Certo? Tudo bem? Sim. Então aqui o a esperança se relaciona com o verbo. Indiscutivelmente. Não é? Tudo bem? Então, a melhor alternativa qual é? Fica triste comigo não, tá? Só tirar o tudo e qualquer. Eu fui nessa com força. Achei que era o A objeto fé direto em conduz cima. à esperança. A esperança. Em relação Foi o que eu fiz. Aí ele vai ficar sempre com esse objeto implícito, né? Porque quando eu digo que a fé conduz a esperança, a fé conduz geral, conduz todo mundo. É um objeto implícito que fica aí, né? Vocês conhecem esse texto? É daquele filme do cachorro que fica esperando o soldado. Aqui. Esse da questão número 10. Então, nesse caso, a resposta É a letra A. Não, esse texto, essa questão 10 é daquele cara que vai pra guerra. Foi até um filme feito com, acho que foi o Richard Gere que fez o filme. Mas ele não vai ganhar, ele morre. Né? Não, ele morre. Ele não vai pra guerra? Não, o que vai pra guerra é o cavalo de guerra. Não, então no texto é diferente, eu acho. Porque no texto, que eu acho que é o que dá origem, ou pelo menos inspira a história do filme, o cara vai pra guerra e morre na guerra. E aí o cachorro fica lá. Acho que ele veio matar até. Né? Justificar a estação nisso. Lá no Japão. Boa. Só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu, continuou a esperá-lo na sua esquina. Vejam que a palavra jovem aparece 2 vezes. Não é verdade? Então, o cachorro era jovem quando o jovem partiu. Não é isso, gente? Então eu tenho um jovem aqui e um jovem aqui. Me diga uma coisa: jovem é substantivo nessas 2 ocorrências, é adjetivo nas 2 ocorrências? Muda a classe gramatical? Não muda? Um adjetivo, outro não. Aqui, ó, ele era jovem. Jovem está adjetivando o cachorro. O cachorro tá velho, ele era jovem. Porque quem é o sujeito desse era jovem aqui, gente? O cachorro, não é isso? Porque olha só o que aparece aqui no texto, ó. Só o cachorro já velhíssimo